Boa noite. O setor industrial é o que mais cresce em nosso país, é o que incentiva, gera emprego, gera renda e produz e faz com que o custo do Brasil se eleve a cada dia. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar hoje com Ricardo Pereira Silveira, ele que é empresário do ramo de metalmecânica e presidente do CIMEC, Sindicato das Indústrias de Metalmecânica do Estado do Ceará, e também com Adelaildo de Alcântara Pontes, ele que é delegado regional do CIMEC aqui na região do Cariri e é empresário do ramo metalmecânica. E é com eles com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Hoje vamos falar com o presidente do Sindicato dos Metalmecânicas do Estado do Ceará e com o delegado aqui na região do Cariri, Adelaildo Alcântara Pontes e Ricardo Pereira Silveira. Eles que são delegados e presidente do sindicato no estado do Ceará, a falar dos seus projetos, das suas ideias para a região do Cariri e para o estado do Ceará. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. É uma oportunidade ímpar estar aqui presente no Cariri para falar das nossas ações, das nossas atitudes no CIMEC e, mais do que isso, na sua presença. Sempre um prazer estar aqui, Leite. Muito obrigado. Prazer é todo nosso tê-lo aqui no nosso querido Juazeiro, no nosso Cariri. Boa noite, Adelaildo. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa também. Boa noite, Leite. Boa noite aos ouvintes da Verde Vale. É um prazer enorme estar nessa casa aqui e dizer para você de presença, no tanto quanto o sindicato tem um apreço por sua pessoa, porque você foi um dos precursores, foi uma das pessoas que idealizou e trouxe o sindicato aqui para a região do Cariri. Fico feliz com esse seu reconhecimento, mas o mérito é de vocês que são do ramo, né? E de Ricardo, que vem fazendo um trabalho brilhante aí à frente do sindicato. Ricardo, agora, quais são os principais projetos do CIMEC, né? Porque o Juazeiro faz parte do Ceará, já é uma fatia do CIMEC, né? Quais são os projetos do CIMEC hoje? Leite, na verdade, o CIMEC ele tem uma atuação em todo o estado do Ceará. E o Cariri, a região do Cariri, na verdade, é uma região muito importante para nós. A gente está presente aqui, como a Adelaildo falou, muito bem frisou, digamos assim, com a sua responsabilidade de participação. Você foi fundamental nesse processo e tem sido engrandecedor para a gente realmente estar aqui no Cariri. Até porque é a terra natal dos meus pais, minha mãe é de Barbalha, meu pai é de Juazeiro do Norte. Então, para a gente, eu acho que tem uma parcela de amor em estar presente aqui. O sindicato tem agido em todo o território do Ceará. Aqui para o Cariri, em especial, até o Adelaildo vai ter a oportunidade de falar e com mais propriedade das ações que nós temos para cá. Mas a gama de participação vai desde a formação profissional, da defesa dos interesses dos nossos sindicalizados, das nossas empresas sindicalizadas. Hoje mesmo nós tivemos em visitas aqui no Cariri, em empresas, ou seja, são muitas ações. A gente pode falar sobre cada uma, mas com certeza o Adelaildo deve convir. A gente precisaria de muito tempo para falar, porque o sindicato tem agido bastante nesse sentido, na defesa do interesse do nosso associado. Você passando a palavra, a responsabilidade para responder essa pergunta ao Adelaildo, eu vou reforçar. Adelaildo, o que o sindicato tem feito em benefício das empresas do ramo aqui na região? Olha, Leite, associativismo não é uma coisa muito fácil. Com certeza. Diga-se de passagem das dificuldades que a gente tem trilhado, tem convivido ao longo dos tempos. Mas o sindicato em si tem procurado, junto com outros órgãos, parceiros da gente, parceiro da FIEC, a gente tem trazido alguns programas para as indústrias daqui, capacitação de pessoas, inclusive do próprio empresário, entendeu? Porque a maioria das empresas aqui são empresas que são de origem familiar, são empresas familiares e que muitas vezes aí o sistema de gestão ainda não é aquele sistema de gestão como a gente quer, como a gente acha que precisa ser feito. Então a gente tem trazido aqui para a região não só direcionado ao empresário, mas também direcionado também aos funcionários em parceria com o INDE, com o NEI, com o IEL e com o próprio SENAI. Me diga uma coisa, você falou em capacitação. Eu presumo que seja capacitação dos empresários como empresa. Tem também esse apoio para os empregados? Para o outro sindicato, o sindicato que está do outro lado?
É justamente isso. O sindicato laboral, apesar de ter de ser um outro sindicato, mas para o nosso funcionário, para o funcionário que é ligado às empresas metalmecânicas, a gente tem trazido alguns custos para ele, alguns benefícios para o funcionário, para o nosso empregado, para o nosso colaborador. E essas ações a gente traz através do NEI, a gente traz através do próprio SESI, do SENAI, que tem formação tanto profissional quanto na parte que é ligada ao serviço social, que pode ter, como por exemplo, tratamento dentário de uma empresa da gente, que o SESI é quem faz, entendeu? Recursos para que as pessoas que não têm, por exemplo, um grau de escolaridade, que mal terminou o ensino fundamental, isso também é disponibilizado, entendeu? Através do SESI. Ricardo, né? É um nome diferente, tiraram o O ali do Ricardo, é? Pô, rapaz, eu acho que no dia estava quebrada a máquina e ficou sem esse O. Mas foi no cartório, ficou não, único, ficou diferente, ficou, né? Exclusivo, né? Bom, diante do depoimento aí do Adelailton, né, que é o responsável no Cariri para cobrar a realização desses eventos, desses cursos, dessas capacitações, e como todo o estado do Ceará é amplo, a sua responsabilidade tem uma dimensão já de certa forma territorial muito grande, né? Porque o estado do Ceará como um todo, né? E hoje vocês têm, eu presumo que tem afiliados em todo o estado. Quais são os projetos a nível de estado? O que é que você tem de novo para trazer para a nossa atividade? Eu pergunto assim, Ricardo, eu vou até estender a minha pergunta, porque a atividade metalmecânica é uma atividade dinâmica, é uma atividade que envolve tecnologia, né? E nós precisamos, os empresários, eu estou puxando aqui para a região do Cariri, porque esses investimentos feitos com frequência pelos empresários do ramo necessita de apoio de sindicato, de governo, de incentivos. O sindicato faz esse trabalho de intermediação para aquisição de equipamentos, para a modernização do parque industrial. Para você ter ideia, a atuação do sindicato ela é muito ampla. Eu quis assim dar uma ênfase inicial realmente quando a Adelaide falou para a região do Cariri, porque afinal de contas nós estamos aqui na região do Cariri, mas a ação é uma ação estadual realmente. E ela parte desde o princípio, você tem que dar uma formação àquele operário que trabalha na sua fábrica, no seu chão de fábrica, mas também, como ele falou, como a Adelaide muito bem colocou, uma formação também para nós empresários. E aí eu não me tiro do meio não, qualquer um de nós, seja o pequeno empresário ou o grande, precisa de formação, precisa participar de um curso. A gente hoje tem cursos em parceria com universidades, onde tem especializações, principalmente na área de inovação. A gente tem feito trabalhos no Ceará todo. Hoje nós estamos com um projeto que essa semana mesmo aí já está sendo carimbado pelo SEBRAE, num valor de quase 3 milhões de reais. Isso vai trazer capacitação aos empresários, né? E muitas empresas nascem realmente, são empresas familiares, empresas de pequeno porte, que a gente vai se organizando, buscando a organização, e isso precisa de apoio. Então, isso tem acontecido, digamos assim, de forma local em diversas regiões do estado do Ceará. Mas para você ter ideia da dimensão do trabalho de um sindicato como o CIMEC, e eu digo como o CIMEC porque a gente pode falar com certo orgulho, porque realmente são ações que estão sendo feitas, porque os empresários participam, tem sido, apesar da luta ser grande para você ter um crescimento no associativismo, às vezes até quebrar barreiras culturais, a resposta tem sido positiva. Nós saímos aí de 51 associados para 200 associados no intervalo de 6 anos. Então, isso é um crescimento de 300%. Então, não é todo sindicato que tem esse crescimento. E esse crescimento, ele advém de quê? De ações, de respostas. Então, a marca CIMEC hoje ela é conhecida e o empresário do setor metalmecânico ele quer participar. Quer participar porque tem benefícios. E os benefícios, que são benefícios, são esses. Dentro do sistema FIEC, nós temos o IEL, nós temos o SESI, SENAI, e todo associado do CIMEC tem descontos nesses serviços. Além disso, nós organizamos feiras internacionais e nacionais. Recentemente tivemos na feira
do setor metal mecânico, que é a Feira de Máquinas e Ferramentas, FEIMAF, onde levamos um grupo de empresários, inclusive do Cariri aqui, que isso é importante porque o empresário tem um contato com novas tecnologias, com novos tipos de máquinas. Tivemos na China, tivemos na Alemanha. Então, nós estamos buscando, não é só o Brasil, nós estamos buscando o mundo. E a gente reconhece o potencial empresarial do pessoal aqui dessa região. O pessoal dessa região é um pessoal que tem timbre, que vai realmente à luta. Então, precisa realmente de apoio e a gente tem buscado esse apoio longe, seja no MIT, nos Estados Unidos, seja na Universidade de Ben Gurion, lá em Israel. Então, são ações que o CIMEC traz uma banda desde uma pequena ação, dentro de uma pequena empresa até de uma grande empresa, mas sempre deixando claro que tanto faz ser um pequeno empresário como um grande empresário, o tratamento é igual e mais do que isso, quando nós assumimos o CIMEC há cerca de 6 anos atrás, o perfil da entidade era um perfil de empresas de grande porte. Hoje, se você fizer um estudo desse perfil, você vai perceber que a maioria hoje são empresas de pequeno porte, são microempresas, e esse perfil é o que nós desejávamos chegar, porque a gente acredita que uma entidade de classe também é um ambiente onde as empresas e os empresários podem, conversando, trocar ideia, experiência, crescerem. A gente sabe que, seguindo os grandes, a gente encontra o caminho para os pequenos se tornarem grandes também. E esse é o nosso trabalho. Você tem pretensão de estender, fazer digamos assim, uma administração itinerante, vir até o Cariri e fazer isso com frequência com os empresários da região? Bem, na verdade, a gente tem aqui um representante, né? A delegacia do CIMEC aqui hoje conta com cerca de 20 a 30 associados, que se reúnem periodicamente, que discutem os assuntos da categoria aqui. Existe um polo de alumínio muito forte aqui, o polo paneleiro de utensílios, né? Rapaz, você sabia que, eu não sei se ele é associado, mas Laércio Lins, você falou em alumínio, assiste o programa assiduamente. Pois, com certeza, então, é associado, né? Então, mandar um abraço aí para o Laércio, nosso associado. Assiste, né, o programa toda terça-feira. E a gente sabe, viu, Laércio, que são empresários como vocês que realmente fazem o nosso sindicato ser forte. Hoje a gente teve a oportunidade, como eu falei, de visitar empresas de outros empresários que são associados e a gente percebe a receptividade. Então a gente sabe que a gente pode fazer nós somos empresários igual a qualquer um, igual o Laércio, igual a Adelaído, os demais, somos empresários, sentimos a mesma dor. E sabemos que quando nós estamos unidos, a gente realmente pode discutir os assuntos na mesma linguagem e procurar soluções na mesma velocidade que o empresário realmente deseja ter. Publicidade. Eu, como contador, Ricardo, eu entendo o seguinte, que eu vejo que os empresários, qualquer atividade, ela é muito restrita à publicidade, ou seja, o IEL, o SENAI, os 5S, né? 5S não, 4S, agora 6S, né, que tem o do SESC, do Senado também, esse monte de S aí, mais o SEBRAE, são entidades que proporcionam as condições para as empresas e seus funcionários, seus empregados, mas isso não existe um processo de divulgação. Você acabou de falar que o sindicato não é de grandes empresários, mas também de pequenos empresários, desde que seja da atividade, lógico, né? Mas há um processo no seu sindicato de publicidade dos benefícios que eles podem ter, porque quando eu associado, eu espero, isso é comum, eu presidi o Sindicato dos Contadores, e é comum que o associado espere apenas que o sindicato traga alguma coisa para a gente. Eu nunca vou lá buscar o que é que tem, o que é que você faz para a gente. Você tem uma assessoria jurídica, você tem o suporte desses órgãos como Senai, SESC, Senai, SESI, né? Dentre outros. Quer dizer, eles não têm conhecimento da relação empresa e esses órgãos. Você não acha que o CIMEC deveria fazer essa divulgação com mais intensidade para que eles pudessem buscar esses benefícios? Bem, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. E essa frase é uma frase célebre, né? A propaganda é a alma do negócio. É a alma do negócio, né? E um sindicato não deixa de ser um negócio. Ele acaba em se tornar um negócio à medida que ele realmente trabalha e produz. E quando ele trabalha e produz, existem pessoas que trabalham para esse sindicato como assessores. Nós temos assessorias, né? E essas assessorias são remuneradas. E muitas vezes são remuneradas à base de troca. Você tem assessorias das melhores possíveis, tá certo? E que a troca que você tem são carteira de clientes que você pode oferecer, ofertar, ou seja, uma parceria ganha-ganha. De
divulgar tudo isso é um trabalho de comunicação. No nosso primeiro planejamento estratégico, nós trabalhamos muito esse ponto, que é o ponto da comunicação. Comunicação interna do sindicato, da direção do sindicato com os associados, da comunicação do sindicato com os outros sindicatos da federação, e isso é muito importante, que para você ter ideia, a partir dessa comunicação, muitas missões que saíram do Brasil, ou dentro do Brasil, ou ações em conjunto que aconteceram, por exemplo, dos setores de RH, onde podemos discutir assuntos em comum, nasceram dessa comunicação, e a comunicação para a sociedade, para que a sociedade entenda o que é realmente o sindicato, o que é que ele faz para o associado e, consequentemente, gera para a sociedade. Então, é fundamental. Nós temos um plano de ação em relação a isso, mas é uma publicidade diferente. Nós não vamos para a televisão, nós não vamos para a mídia, tá certo? Essa é uma publicidade que é direcionada através de mailing, nós temos mailing, nós temos contato, pessoas que contactam, e isso vai crescendo. Portanto, revista, né? Nós temos uma revista, publicamos recentemente uma revista, recente não, está com 1 ano e pouco, 2 anos já, que tem sido um grande sucesso. Essa revista ela vai para todo o Brasil e onde são divulgadas ações do CIMEC. Então, esse tipo de publicidade, ela acontece, mas é muito bem direcionada, muito pontuada, porque nós temos um retorno muito maior dessa forma, né? Nós não precisamos ter uma marca, digamos assim, divulgada como uma televisão, com determinados tipos, associada a determinado tipo de programa, mas sim associada a quem são realmente os nossos usuários, que são as empresas, as indústrias associadas e, consequentemente, também os funcionários. O CIMEC tem uma participação e uma preocupação muito grande com a responsabilidade social. Você imagina que nós temos um relacionamento muito bom com os sindicatos laborais. Não temos problema nenhum. Pelo contrário, somos parceiros, temos discutido, é lógico que existe um momento de discussão de convenções coletivas, onde tem aquela divergência de algumas opiniões, de algumas situações. Né? É natural, isso tem que existir, né? Mas o mais importante é que as soluções têm sempre surgido de forma muito salutar, muito bacana. E hoje eu posso dizer o seguinte, que a classe metal mecânica e eletroeletrônica do Estado do Ceará está muito bem assistida, muito bem assessorada, e o CIMEC tem sido protagonista dessa ação. Estamos conversando com Ricardo, porque Ricardo, eu vou te chamar de Ricardo mesmo. Ricardo Pereira Silveira, ele que é empresário e presidente do CIMEC, Sindicato Metal Mecânico do Estado do Ceará, e também com meu amigo aqui, Adelaildo, delegado aqui da região do Cariri, do CIMEC. Rapaz, nós conversamos muito aqui, mas eu tenho que oferecer aqui uma água saborosa, uma água nossa, uma água mineral São Geraldo. Olha aqui. Essa é aqui da região, né? Essa é da região, é nossa. Essa daqui é melhor do que aquelas de Fortaleza, viu? Quando eu vou para lá sempre eu levo. Eu levo essa daqui porque essa daqui é melhor do que a de lá, viu? Muito obrigado. Você não pode dizer isso, mas eu posso. Acabamos de degustar o que há de mais gostoso, saboroso, cristalino, e também que é a mais preferida na região do Cariri. Eu estou falando da água mineral São Geraldo, ela que leva a marca da Cajuína São Geraldo e é genuinamente juazeirense. Água mineral São Geraldo. Um abraço para Júnior, Virgínia, Dona Tarsila na água mineral São Geraldo. Água saborosa, viu? São os nossos patrocinadores, pessoas queridas, pessoas nossas, que estão sempre ligados no programa Café com Leite. E agora vou fazer um cafezinho aqui para os amigos, para os nossos convidados aqui. Ricardo, a gente vem, saboreia a água e depois um cafezinho aqui, né, Adelaildo? Serviço completo, né, Adelaildo? Serviço completo aqui. Agora vamos saborear um café sem nome, viu, Ricardo? Viu, Adelaildo? Nós não temos nome ainda para esse café. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Lembrando que nesse intervalo você pode acessar o Face do programa Café com Leite e também acessar a nossa página programa cafécomleite.com.br. É rapidinho, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com Ricardo Pereira. Eu aprendo esse nome antes do final do programa. Ele que é presidente do sindicato, do CIMEC, Sindicato de Metal Mecânica do Estado do Ceará, e Adelaildo, que é empresário e delegado aqui do CIMEC, aqui na região do Cariri. Aqui eu tenho o prazer aqui de tê-los aqui no programa hoje. Eu quero mandar um abraço aqui para Natanael, para Bosco, na JB Móveis e Silvaneide, que estão ligados sempre no programa Café com Leite. Agora, você sabe qual é o alimento que não pode faltar na sua mesa? É o arroz.
Você já observou que em nenhum momento deixamos de lado esse produto tão saboroso e que faz tão bem à nossa saúde? Eu estou falando do arroz Tia Sheila. Olha ele aqui. Arroz Tia Sheila tipo 1 e tem ele parbolizado. João, você precisa mostrar esse arroz aqui para o nosso telespectador, olha. É um arroz especial, mas eu vou mostrar esse outro também aqui, olha, que esse é o parbolizado, olha. É o arroz Tia Sheila. Você encontra o arroz Tia Sheila aqui com meu amigo Zé de Walter, na Avenida Elton Gomes, 1238, e também pelo telefone 3511-3641. Um abraço para Neto e Socorro lá na Avenida Elton Gomes, distribuindo e vendendo arroz Tia Sheila. Adelailton, o projeto do delegado, né, do delegado na região, é um projeto audacioso, porque audacioso não, responsável, muita responsabilidade, né? Tem que representar essas empresas da região do Cariri e buscar e cobrar, porque delegacia não tem dinheiro, né? Eu tenho. Tem dinheiro a delegacia? Não tem orçamento, não. Mas funciona muito bem. Na realidade, o que a gente busca, Leite, que são problemas que são comuns a todas as empresas, e a gente busca a dinâmica para que a gente possa solucioná-los. Como eu já falei para você, a vida, a convivência, não é fácil, porque assim, se torna um pouco difícil, porque apesar de ser todos do mesmo grupo, apesar de ser todos da metal mecânica, nós temos, por exemplo, quem faz panela e temos quem faz máquina de costura, por exemplo, tem outro que faz o VLT. Então, tem algumas coisas que são comuns a todos, tem outras que são bem diferenciadas, mas o sindicato atende a todas essas vertentes. Problemas que são comuns, eu falo ao setor que produz o utensílio de cozinha, a panela. Um problema muito comum, por exemplo, é uma empresa aqui de Juazeiro do Norte, a grande maioria das empresas, elas estão localizadas em áreas urbanas, entendeu? E nós já temos alguns associados, por exemplo, que não conseguem mais ter a licença ambiental. Entendeu? Por estar em área urbana, a prefeitura já não concede mais a licença ambiental, porque ela tem que estar numa área que não seja residencial, ela tem que estar numa área que seja... Eu vou interferir, Adelaide, nesse aspecto aí, para você cobrar do departamento jurídico do CIMEC, porque, veja só, partindo do princípio de que você já está instalado, a mudança posterior do plano de governo, da lei do plano diretor do município, não te obriga em curto prazo você remanejar a sua empresa para outro local, nem você pode ser impedido de ter a sua licença de funcionamento. Tá certo? Agora, o poder público, eu costumo dizer que em razão dos poderes que o próprio tem, ele impõe, ele exige, ele obriga, ele tenta, mas dá para buscar isso nos meios jurídicos, o direito adquirido, ou te dá um prazo para você se deslocar. Você não pode sair da sua empresa nesse ano porque a lei foi alterada. Concorda comigo, presidente? Nós precisamos ter tempo para isso. Não se muda uma indústria como se muda uma lojinha, um box no mercado. Tá certo? Então, fica aqui a nossa sugestão para vocês consultar o departamento jurídico e pedir apoio porque essas licenças são necessárias. Agora, na implantação eu discordo, na implantação deve... É bastante válido a sua colocação. No entanto, nós temos empresas que estão localizadas dentro da cidade, mas que já estavam antes, que a pessoa mudou apenas de residência da empresa, que ele mudou apenas de local da empresa. Ele já vinha funcionando, mas teve que mudar, porque o local dele, por exemplo, estava pequeno. Então ele foi para um outro local, que é dentro da cidade, e aí já não concede, a gente já não consegue mudar. Aí já abre um precedente. Sim, porque você começa pequenininho, depois começa a crescer, daqui a pouco a inviabilidade. Entendeu? Sem contar que, de fato, é um fato, que as empresas elas não têm que estar em área residencial. As empresas não têm que estar, embora estejam em área urbana, mas que elas não têm que estar em área residencial. O que a gente tem lutado bastante é para que isso aconteça. Por exemplo, nós temos em Juazeiro do Norte cerca de 40, 50 empresas que são
microempresas que as pessoas começaram muitas vezes com torno, hoje já estão com máquinas e etc, tem crescido, mas que não tem acompanhado, por exemplo, o poder público não tem acompanhado, não tem dado a eles a oportunidade de eles se instalarem em outras áreas, entendeu? Como houve, por exemplo, com o setor calçadista, entendeu? Se não tivesse havido antes, por exemplo, algo nesse sentido, a gente não teria nem que cobrar. Por exemplo, se você for numa outra cidade, talvez pessoas do setor não cobrem do poder público. O que está acontecendo com a gente é que a gente está em área urbana, muitas delas são pequenas e que querem ter a sua própria sede e que, assim, a gente não visualizou, não vislumbrou ainda um espaço onde que a gente pudesse alocar essas empresas. A minha pergunta seguinte seria exatamente nessa questão, se há incentivo ou apoio do poder público aqui da nossa região, nas prefeituras, os gestores públicos, se apoiam esse movimento de vocês exatamente para o deslocamento, para a ampliação, como você disse, que foi feito com muita propriedade com o setor calçadista. Mas nós estivemos entrevistando o Mendonça, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui de Juazeiro, e ele conseguiu agora uma área de 105 mil metros quadrados para doar para as empresas. Então, nós temos lá, se não me falha a memória, do Crato, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Venâncio, meu querido amigo Venâncio. Então, ele tem feito um trabalho também brilhante lá no Crato. Eu não sei até que ponto está que vocês poderiam fazer esse trabalho de busca com o Venâncio, com o prefeito Ronaldo, que apoia esse movimento, né? Leite, é o seguinte, o prefeito de Juazeiro do Norte, a atual administração, ele já vislumbrou a possibilidade da criação de um distrito. Isso é real. O prefeito do Crato, ele está criando um distrito lá, que inclusive nós tivemos no dia que foi assinado a ordem de serviço para o asfalto que vai levar desde da cidade do Crato, que vai ligar a cidade do Crato ao local onde vai funcionar o distrito do Crato. Mas veja só, as empresas de Juazeiro não querem ir para o Crato. Empresa do Crato não quer vir para Juazeiro do Norte. Então nós temos que ter a consciência de que quem está no Crato deve permanecer, deve ficar no Crato, quem está em Juazeiro deve permanecer e ficar em Juazeiro. Voltando um pouco à questão da criação de um distrito aqui, desde há uns 2 anos atrás, que a atual administração, a gente tem procurado, tem sido uma batalha com a gente, inclusive nós já tivemos reuniões com a atual administração, em que ele vislumbra a possibilidade de isso acontecer, entendeu? Agora, de fato, não aconteceu ainda, entendeu? Mas que já existe algo, já existe conversas, já existem entendimentos nesse sentido. Agora, evidentemente que um município como Juazeiro, que é pequeno, a gente tem que considerar que é pequeno de área, que tem que ser uma área que seja um pouco distante, porque a gente não pode começar amanhã um projeto para no ano seguinte a gente já não ter mais como trabalhar. Então tem que ser uma área um pouco fora do entorno aqui da cidade, que a gente pudesse, que não seja área urbana, ou que seja área urbana, mas que já não tenha tantas construções, que a gente possa alocar essas empresas para que elas possam construir e se instalar no devido lugar. Na verdade, primeiro eu queria lhe dizer que os empresários do Crato não querem ir para Juazeiro e Juazeiro não quer ir para o Crato, né? Mas o programa Café com Leite é muito bem assistido no Crato e eu fico muito feliz e quero mandar um abraço a todos os cratenses que assistem o programa Café com Leite. Estive lá recentemente, viu, Ricardo, e fui muito cumprimentado, fiquei muito feliz que o programa Café com Leite é muito assistido no Crato. Mas esse apoio do prefeito de Juazeiro, Adelaildo, é que com esse trabalho do secretário de Desenvolvimento Econômico, houve um crescimento. Isso é um processo lento, sabe, Ricardo? Isso não é um processo de implantação e ampliação, é um processo que dá resultado de longo prazo. Você não se constitui e não se coloca em evidência nem rentabilidade de empresa em curto prazo, na implantação. As pessoas muitas vezes reclamam, mas isso incentiva as empresas a não pagarem imposto, mas esquecem o outro lado, que é a rentabilidade que dá, o social, o número de empregos, o volume de dinheiro que isso entra no mercado, que gera tributos de outra forma. E falando em tributo, eu queria saber de você, se você tem ideia de valores ou percentuais da contribuição que a classe dá ao Estado em termos de arrecadação. Bem, eu queria
responder essa pergunta, até voltando um pouco para o anterior, porque eu acho que é um debate que vale a pena ser mais enriquecido. O setor metalmecânico no estado do Ceará ele tem uma participação muito considerável no PIB industrial do estado. Sem contar que nós temos aí uma perspectiva, para você ter ideia, Leite, tem uma empresa se instalando no complexo portuário do PECEM, que é a Companhia Siderúrgica do PECEM, que ela estima-se que com a instalação, com a implantação dela, com o funcionamento dela, nós teremos um crescimento de cerca de 12% do PIB do estado do Ceará. Se nós tivermos a partir dela a formação do outro complexo, que seria uma laminadora e por aí uma atração de empresas para o setor metalmecânico, eu, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, eu sou capaz de afirmar que nós teríamos aí um acréscimo de cerca de 40% no PIB do estado do Ceará. Então, o setor metalmecânico tem todo um potencial armazenado e já também exercido, e não é diferente aqui também no Cariri, na região do Cariri. E os governantes, os prefeitos, eles sabem bem disso. O que falta, me parece ser mais uma vontade política, e aí eu não tenho medo nenhum de falar, que o setor metalmecânico do estado do Ceará tem se organizado, o setor metalmecânico aqui da região do Cariri também, mais ainda, a resposta é muito positiva, os governantes sabem disso, e o que o Adelaide falou é uma prova concreta de que é um setor que é muito emergente. Essas pequenas empresas que estão dentro da região metropolitana, seja do Crato, seja de Barbalha ou do Juazeiro do Norte, são empresas que nasceram pequenas e estão crescendo, e isso faz com que o cara tenha que ampliar a área, e ampliar a área depende de alvará. E se você está dentro da cidade, certamente com a legislação nova, com a ocupação de solos diferente, você não vai conseguir esses alvarás, não tem para onde crescer, e daí vem a questão de você ter que tirar a sua empresa e ir para um local adequado, tá certo? Então isso aí não se trata de o setor jurídico tem que agir e tal, não é bem por aí. Não, eu não falei agir, eu falei orientar e então, acompanhar, e agir se necessário. Isso tem sido feito, o trabalho tem sido feito em conjunto, mas mais importante é ver o seguinte, que são empresas que estão crescendo, e a economia depende delas. Tá certo? E os governantes veem isso. Agora, vontade política é um negócio sério, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, há muito tempo nós vemos batalhando aqui, o Adelaide tem sido um soldado, aí, um comandante para esse grupo de empresários aqui, no sentido de conseguir uma área grande que possa abrigar essas empresas. Esse trabalho tem sido feito, tem tido o compromisso, inclusive, do prefeito de Juazeiro do Norte, e a coisa, quando está para se realizar, nós temos a notícia de que foi para a Câmara dos Vereadores para ser aprovado, e a notícia que sai, inclusive, em jornais, em entrevistas que a gente escuta do pessoal que é político da região, falando do setor metalmecânico sendo aprovado na região, e, de repente, a gente se depara com a notícia de que aquilo que foi aprovado não era para o metalmecânico, era para o calçadista. Nada contra. Calçadista também precisa crescer, tem sido um destaque aqui para Juazeiro do Norte, para a região do Cariri. E tem uma relação, porque compra fivela. Não é só compra fivela, não, tem a questão de matriz, ninguém faz um sapato sem matriz, ninguém faz sapato sem ter uma máquina high speed. Os setores são comunicantes, e mais do que comunicantes, eles devem se ajudarem, devem se apoiarem mutuamente. Então, essa questão que eu quero dizer é o seguinte, que falta para mim um compromisso e vontade política no sentido de organizar essa demanda, que é uma demanda que é emitente, todo mundo tem consciência disso, os políticos têm consciência disso, mas é preciso acabar aquela história, sabe, do bairrismo, da disputa. Na verdade, temos que crescer todos juntos, setor calçadista, confecção, seja qualquer indústria, e o setor metalmecânico tem que ser respeitado, tem que ter o seu devido respeito, porque dessa forma, como está acontecendo também, nós, como entidade de classe, nós também não comungamos dessa maneira, e acreditamos que é um grande equívoco, e que isso logo, logo deverá ser resolvido, porque a gente acredita que os empresários são sérios, e mais que os empresários são sérios, os políticos que fazem essa região, meu amigo Mendonça, o prefeito Raimundo, são homens sérios e que têm compromisso, e a gente espera uma solução para isso o mais rápido possível. Estamos conversando com o Ricardo, ele que é empresário e presidente do Sindicato Metalmecânico do Estado do Ceará, e com o meu amigo Adelaildo, que é delegado aqui na região do Cariri, do mesmo sindicato, e também empresário do ramo, lógico, né? Vamos saborear mais uma água aqui. Enquanto nós saboreamos uma água mineral São Geraldo, vamos falar do laboratório LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759
e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço para meu amigo Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutora Socorro Cabral, doutor Leonardo, eles que fazem o laboratório LAMIC e toda a equipe que faz o laboratório LAMIC. Um abraço a todos. Após saborearmos uma água mineral maravilhosa e gostosa, e é daqui, é nossa, vamos saborear mais um cafezinho, né? Eu já fiz o café, viu? Dessa vez eu já fiz o café aqui. Isso aí é do Adelailton, que eu já fiz para ele aqui. Não, tá aqui, olha. E o cafezinho aqui. Acesse o nosso Face, Programa Café com Leite, e também a nossa página, programacafécomleite.com.br. Nesse intervalo, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos, é rapidinho. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com Adelaildo, ele que é delegado do CIMEC aqui na região do Cariri, com o Ricardo, que é presidente do mesmo sindicato a nível de estado, que veio aqui prestar, eu diria, contas, mais informação também para todos os associados e para toda a nossa sociedade, a importância desse sindicato, por que a sua existência, né, Ricardo? E qual a sua principal finalidade. Mas antes vamos falar agora de Leite Marcas e Patentes, que apoia o programa Café com Leite. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Adelaildo, vamos falar de feiras de negócios. Não, eu não vou nem falar com você não vou cobrar de você não, eu vou cobrar aqui de meu amigo Ricardo. Feira de negócios. Nós temos a FETEC aqui na região do Cariri, que o Mendonça está levando em breve para a capital. Somos contra, ela tem que ficar aqui na região do Cariri. Qual a participação? Você falou aí que o sindicato incentiva e tenta levar os empresários para as feiras de metal mecânica, mas eu te pergunto, existe algum projeto do sindicato criar uma feira de negócios para incentivar cada vez mais as empresas do ramo? Na verdade, a questão de feiras para o nosso setor, o setor metal mecânico, ele é um setor muito heterogêneo. Nós temos aí fabricantes de esquadrias metálicas, de alumínio, nós temos fabricantes de estrutura metálica, fabricante de autopeças, temos fabricante da linha branca, de fogões. É um setor realmente muito heterogêneo. Organizar feiras nesse setor, inclusive isso foi uma tentativa que já aconteceu anos atrás e que segurou por algum tempo. Você tem uma ideia? Em todo o Nordeste existe apenas uma feira, que é uma feira que acontece no Pernambuco, em Recife, é a Feira da Mecânica. É uma feira, digamos, de pequeno porte e já tem um certo histórico, muito bem organizada pelo Sindicato da Indústria Metal Mecânica do Pernambuco. E eu acredito que não caberia dentro do Nordeste, dentro do nosso setor, outra feira a mais. O que a gente poderia talvez pensar seria nessa feira ela acontecer de forma itinerante, ou seja, um ano talvez no Pernambuco e outro ano aqui no Ceará. E isso inclusive já foi pauta que nós conversamos na Coalizão Empresarial Norte-Nordeste, que é um movimento onde todos os empresários que são presidentes de sindicato do setor metal mecânico do Norte e Nordeste se encontram para discutir assuntos dessa natureza, mas um assunto precisa ser amadurecido. Hoje, a ação do sindicato em relação à feira, ela tange muito mais no aspecto de levar grupos de empresários, missões empresariais, para participar de feiras que são de interesse da categoria. Tivemos no Espírito Santo, estamos em São Paulo, no próprio Pernambuco, tivemos na China, na Alemanha, em outros países, ou seja, são projeções que realmente a gente sabe que são importantes hoje para atender a demanda de crescimento, de enriquecimento do setor. Mas organizar uma feira é um assunto muito delicado, precisa realmente ter um potencial grande, porque uma feira custa caro.
a partir do momento que ela chega no ponto de equilíbrio. Depois disso aí, tudo bem. Mas não é barato realmente manter uma feira. Assim, quando você tem, por exemplo, esses setores que você citou, são setores que vão direto ao consumidor. O setor de calçado tem um consumidor final, o setor de autopeça tem consumidor final, um público muito dirigido e de empresas que produzem e vendem muito dentro do Estado. Então, basicamente, esse é o pensamento da nossa categoria, que eu acho que, com o tempo, certamente essa ideia deverá florir, deverá ser colocada em pauta e será realmente implantada, mas com responsabilidade. Não vamos cometer o erro de fazer um evento e esse evento logo de saída ele ser um evento que não decola. Né? Nós temos que sair decolado. Nossos projetos têm sido muito bem pensados, muito bem planejados, não a curto, mas a curto, médio e longo prazo. Nós temos planejamento para amanhã, nós temos planejamento para a semana que vem, mas temos planejamento para 10, 20 anos. Então, nosso planejamento tem sido atendido. À medida que nós atendemos o planejamento, nós temos tido sucesso e nós preferimos agir dentro desse padrão. O Estado do Ceará, assim como o governo federal, incentiva algumas atividades. A linha branca, por exemplo, né? Os veículos, a redução do IPI. O Estado do Ceará incentivou com redução em alguns produtos, a redução de impostos. O que é que o sindicato tem feito ou vai buscar em termos de redução? Porque o Estado do Ceará, de certa forma, vem incentivando bastante com a redução e o controle mais rigoroso da tributação e vem, de certa forma, reduzindo alguns tributos para algumas atividades. Tem algum projeto para a atividade metalmecânica? Dentro da atividade metalmecânica já existem, né, linhas de incentivo que são plenamente atendidas pelo pessoal que produz, seja um FTI, seja qualquer outra linha de ação. Quando você compra máquinas que vêm de fora e que não tem similar no Estado do Ceará, você tem diferimento do CMS. Ou seja, o setor ele de uma certa forma, assistido e incentivado nessa questão de tributos. Recentemente nós tivemos aí, ainda na gestão do secretário Mauro Filho, ele fez um trabalho na substituição tributária do setor de construção, material para construção, onde engloba também a parte de ferro de construção e ferragem. Então, de uma certa forma, atingiu também o nosso segmento, nosso setor, e isso trouxe uma organização, isso é muito bom. Então, a linha de trabalho do governo do Estado do Ceará, a gente não tem muito do que reclamar. Tem sido feito um trabalho bacana e ponderado, e eu acredito que a continuidade desse trabalho com os outros governos deverão acontecer. À medida que essas situações acontecem no nosso Estado, onde a gente vê que existem gargalos, o sindicato se apresenta na Secretaria da Fazenda, tem reuniões na Câmara Setorial, e a partir daí surgem soluções, e o Estado tem respondido positivamente nesse sentido. Mas eu como contador, eu ainda digo para você que como nós temos uma carga tributária acentuada, uma carga tributária agressiva, eu acho que, acima de tudo, os benefícios deveriam vir lá da fonte. Então, vocês produtores, vocês que que começam o giro do negócio, da tributação do produto acabado, no caso, maquinário, né, e dentre outros, eu ainda acho muito alta a tributação no nosso país, no nosso estado do Ceará, e fica aqui a nossa sugestão para que o sindicato brigue por mais incentivo. Incentivo de FDI já existe, é pouco, queremos mais. Eu acho que todas as classes, não só apenas o CIMEC, mas todas as classes devem buscar mais. Nós temos uma carga tributária, Ricardo, muito alta, muito agressiva, suga demais aos empresários, aos consumidores. Né? Leite, eu acho o seguinte, que se a gente fizer um estudo tributário realmente, o custo Brasil, que eu não vou parar nem na questão tributária não, porque se a gente fizer comparações de produtos que são feitos aqui no Brasil e são exportados, que se paga frete, eles são às vezes vendidos lá fora do país muito mais barato do que aqui. Tá certo? Então, existe realmente alguma coisa nesse meio de campo que precisa ser analisado. O que eu sou contra, realmente, esse tipo de incentivo que você falou a princípio aí, a linha branca, a questão do automotivo, onde o governo tira IPI
e depois, de um certo tempo, bota o IPI, e aquele negócio do vai e vem, que o empresário não pode se programar para um período mais longo. E que a gente percebe que essas atitudes do governo federal acabam sendo atitudes que incentivam o consumo, na verdade. São incentivos ao consumo. E a economia do Brasil tem se pautado no incentivo ao consumo de forma errada, ao invés de se pautar no incentivo à produção. Então, à medida que não há uma linha econômica que trabalha incentivando a produção e incentiva o consumo, acontece que nós estamos vendo aí que é, infelizmente, o Brasil caminhando aí para uma situação complicadíssima, onde nós temos um custo elevadíssimo comparado com o resto do mundo, e algo muito mais preocupante, Leite, do que isso aí, em relação à questão da produtividade dos nossos operários. Para você ter ideia, um operário brasileiro, ele produz cerca de 1/3 de um operário, do que produz um operário coreano. Então, isso é muito sério. Você pegar a produtividade de um operário brasileiro e comparar com o americano é 1/5. E nós temos uma folha sobrecarregada de encargos. Esse é mais. No Brasil, é o país que é mais caro no mundo se dá um emprego. Então, não esquecendo a parte tributária, IPI, ICMS, tudo bem, mas os encargos sociais, as nossas responsabilidades sociais, hoje nós, empresários, somos responsáveis por quase tudo. Hoje o fiscal chega na tua empresa e já vai te acusando de uma série de coisas. O empresário hoje se sente criminalizado. Tudo isso, eu acho que é reflexo de um governo que se colocou aí de uma forma muito equivocada em relação ao setor produtivo. Não existe crescimento sem setor produtivo, e essa política aí de incentivo às lutas de classe, essa questão que eu não quero entrar aqui em política, mas não há como fugir dessa realidade, ela tem se tornado equivocada e elevado o custo Brasil, trazido uma responsabilidade extra folha para nós que somos empresários, e hoje é muito difícil, muito caro produzir nesse país. Então, a questão tributária existe, mas existe também uma outra série de questões que precisam ser resolvidas através de uma reforma tributária, reforma de previdência, e a gente espera que haja uma mudança, né, no país, na mentalidade de quem dirige esse país, no sentido de reconduzir essa nação para os trilhos. O programa Café com Leite tem essa finalidade. Eu lhe provoquei na questão tributária, porque é um foco assim que, de certa forma, ela é quem mais inflaciona os produtos. Porque a questão do custo Brasil, eu concordo com você plenamente, mas a questão do custo Brasil vem para a questão do crescimento, que também é relevante, não resta dúvida. Mas, em razão da provocação do custo, da tributação, você já foi buscar a questão social, a questão do custo Brasil, que tudo isso faz com que, eu concordo com você plenamente, mas fica aqui o registro. Fica o registro da indignação, da sua indignação, porque de fato deve haver toda uma análise criteriosa a nível, eu diria assim, global, né? Não pontuar, digamos, a linha branca, o automotivo, etc, e ficar nessa insegurança jurídica de aumenta, diminui. Aumenta, diminui, e o empresário não sabe até que ponto ele pode dar continuidade no custo dele. Falar em custo, muito bem colocado, vou dar uma sugestão para você. Mande o sindicato, viu, Adaleuto? Eu vou cobrar dele aqui. Mande um curso de custos para os empresários aqui. Eu acho que é muito importante o custo para os empresários fazerem o custo do seu produto minuciosamente. Eu acho que isso aí é um incentivo muito bom para os empresários. Como eu te falei, nós vamos assinar agora um grande convênio com o SEBRAE, e todo esse tipo de trabalho, ele está, digamos, acobertado por esse grande convênio que nós estamos vendo com o SEBRAE. Então, essas demandas deverão partir, vamos supor, daqui da questão do Cariri. O Cariri vai dizer o que é que precisa, e nós vamos tentar alocar isso para cá, da mesma forma que as empresas do resto do estado do Ceará. Então, é um projeto audacioso, que vai levar cerca de 2 anos para ser executado, e passa por aí. Então, a sua sugestão é muito bem-vinda, e o que a gente espera é que não só a sua sugestão ela exista, mas que os empresários locais se mobilizem para pedir, para trazerem as suas sugestões e as suas demandas. Nós tivemos uma reunião há cerca de um mês atrás na sede do CIMEC falando sobre isso, né? Reunimos o povo e perguntamos: o que é que vocês precisam, o que é que vocês querem? Que nós vamos trazer. Agora preciso dizer o que é que quer, porque nós não vamos ficar adivinhando. Né? Ricardo, recentemente aí numa reunião aí na posse de Mendonça, há poucos dias atrás aí, o presidente da FIEC
falou sobre o polo industrial, um polo industrial que chegaria a ser... Onde é que o CIMEC se envolve nesse aspecto, desse polo industrial que será implantado? O CIMEC é protagonista de tudo. Foi implantado, né? Agora, essa semana, foi feita a inauguração aí, né, do Centro de Inovação, com a presença, inclusive, de consultores de Israel, estiveram presentes aqui no Cariri. E você sabe o seguinte, que o CIMEC, na verdade, ele é protagonista de tudo dentro da federação. O CIMEC hoje é o sindicato, sem sombra de dúvidas, um dos sindicatos, não vou dizer o sindicato, porque não quero causar ciumeira, mas me entendam, é um dos sindicatos realmente mais atuantes e mais importantes da federação e mais forte. Então o CIMEC tem sido protagonista de tudo isso. Todo tipo de trabalho que tem sido buscado, inovação tecnológica, todo tipo de trabalho que se dá no sentido de formar um polo industrial, o CIMEC está encabeçando, o CIMEC está junto, nós estaremos sempre juntos, e isso vem de uma resposta. Não tenha dúvida que... Por que aqui no Cariri? Porque os empresários daqui estão dando a resposta positiva. Então, a federação, o Dr. Roberto Macedo, tem feito um trabalho sensacional. A diretoria executiva da FIEC tem feito um grande trabalho. Nós estamos aí com o presidente eleito, já que será o Beto Student. O Beto Student tem toda uma ideia já do que vai fazer. E isso projeta a federação mais para cima ainda. Mas a federação ela vai estar onde ela for demandada. Então, o setor de panificação da região que está demandando será atendido. Se o setor metal-mecânico assim o fizer, será atendido com a mesma qualidade. Fica aqui o recado do programa Café com Leite para os empresários da região do Cariri, para cobrarem mais, tragam mais o Ricardo aqui, para trazer essas informações para você, trazer curso, palestras, como ele disse, provoquem, vamos buscar, com certeza haverá um crescimento significativo, uma redução de custo na sua empresa, é só buscar essas informações. Cara, chegamos ao final do programa, quero agradecer a sua presença, sei que ficamos muito felizes e com certeza o nosso telespectador só tem a agradecer a sua presença e sempre que estiver pelo Cariri, compareça aqui que o programa Café com Leite estará com as portas e as câmeras ligadas. Bem, eu que agradeço, Leite, o convite. É uma maravilha estar aqui no Cariri, para mim sempre é um motivo de festa, de alegria. Quero deixar aqui o meu abraço carinhoso a toda a população do Cariri, todos os nossos telespectadores, e dizer que essa região é uma região agraciada, abençoada por Deus, pelo Padre Cício, né? Com certeza. E nós que somos agraciados em poder estar presente aqui fazendo um trabalho nessa região, no meu caso, no caso da Adelaída aqui, basicamente para o setor metal mecânico, mas concomitantemente para todo o estado do Ceará, a gente se sente realmente prestigiado e agradecido pelo acolhimento e pela resposta que tem sido dada. E você tem sido um grande parceiro. Muito obrigado, Leite. Adelaído, muito obrigado e lembre-se, cobre e sempre que ele mandar alguma coisa de novidade e não puder vir, vem aqui para a gente divulgar, para a gente mostrar para as pessoas que o sindicato, que o CIMEC é atuante e você o representa aqui na região do Cariri. Muito obrigado. Obrigado, Leite, obrigado pela participação, obrigado aos ouvintes, a quem assiste o programa do Leite aqui, foi uma satisfação e esperamos em oportunidades futuras a gente contribuir mais para o esclarecimento e também a busca de solucionar alguns problemas que sejam pertinentes à nossa classe. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vale. Um abraço a todos e até lá.